Então, bom dia, oitavo ano. Vamos fazer a correção da página 29, que é leitura, né? Na aula passada nós iniciamos a unidade 5, que fala sobre notícia, né? O gênero textual. Saímos de um gênero textual da unidade 4, que era texto de argumentação, e vamos para o gênero notícia. Então, vocês tinham aí uma página de jornal, onde vocês têm a chamada principal, que é a manchete, né? E as chamadas secundárias. Ao analisar essa capa do jornal, vocês têm aí a outra página, que é as perguntinhas, da pergunta da número 3, né? Até a número... Era até a página 32? Deixa só a professora... Aí vocês tinham aí até a página 32 para realizar a atividade. Em relação à capa aí do jornal. Então, vamos lá. Na outra página, lá na página 30, vocês tinham aí, ó. Manchete é chamada da principal notícia do dia na publicação da publicação. É escrita em letras maiores, em letras maiores, que as outras chamadas e se posiciona em um lugar em destaque da página. Qual é a chamada principal aí? Qual é a chamada principal desse jornal, dessa edição? O que vocês fizeram? Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Ótimo, muito bem. Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Então, se vocês analisarem aqui, ó, que está em destaque, né, ó. E aqui, então, a informação sobre ela. Muito bem. A letra B, fala, essa manchete refere-se a um fato de interesse nacional ou regional? Justifique sua resposta. Ela interessa a nível nacional, né, Brasil todo, ou regional? O que vocês fizeram? Ela é exclusivamente só para o Rio de Janeiro ou para a cidade? Para todo o estado ou para todo o país? Só a cidade. Eu coloquei nacional. Por que nacional, Gustavo? Porque, pelo menos, tipo, se tiver outras obras paradas em outros lugares, sei lá, não só no Rio de Janeiro, que tem isso, quase todos os locais, pelo menos vai chamar a atenção do governo para arrumar isso tudo. Ah, mas ali está especificando quem, ó? Sim, no Rio. Prefeitura do Rio. Então, primeiramente, né, particularmente, essa notícia ela vai se interessar primeiro a quem? Regional. Ao Rio de Janeiro, ali que é regional, né? Isso. E depois ela pode até ser vinculada a outros jornais, servir como exemplo, né? Que essa prefeitura aí do Rio tem 300 obras paradas, como exemplo aí, né? Como mencionar, né? Comparar com as outras prefeituras, com as outras cidades. Mas, primeiramente, ela vai estar direcionada aí ao Rio de Janeiro, aos moradores aí do Rio de Janeiro, tá? Para depois ela ser aí noticiada para as demais cidades, né? Ou cidades, ou estados, tá? Do país. Então, primeiro ela é regional. Colocaram aí regional? Sim. Ótimo. Então, a número 2, a letra C, então, a letra C aparece lá. Dois textos acompanham a manchete e acrescentam informação a ela. Que tipo de informação é encontrada? Em falta de dinheiro para concluir construções. Que tipo de informação é essa? O que a gente entende? Que está faltando dinheiro. Isso, para terminar as obras. Que não há verbas, né? Muito bem. O Ednei entrou aí agora, né? Bom dia, Ednei, tudo bem? Bom dia.
Estamos fazendo a correção, tá? Bom dia. Bom dia. Quem mais entrou? A Maria Luísa, né? Bom dia, Maria Luísa. Estamos fazendo a correção aí, tá? Então, olha só. Nessa atividade, há um motivo das obras ali estarem paradas pela falta aí, né? Um motivo pela falta de dinheiro, né? Então, as obras estão aí paradas. Na segunda bolinha ali que vocês têm, a frase com problemas de gestão, né? Aí de organização, de gestão e sem planejamento, a administração municipal fica engessada. O que isso quer dizer? Mantém uma atitude de neutralidade em relação à prefeitura ou faz uma crítica à prefeitura? Crítica. Isso, Crítica. faz uma crítica aí, né? E depois, na letra D, desculpa. O que se observa em relação à pontuação da manchete e seus dados, seus textos secundários? Quando a gente volta aqui, ó, o prof vai voltar aqui, ó. Quando vocês têm aí, ó, na manchete, Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Nós percebemos aí o sinal de pontuação? Há sinal de pontuação aí nessa manchete? Não. Não. E nas, notícias aqui, ó, nessas Subtítulo? chamadas secundárias, né? Ó, que é falta de dinheiro, setor produtivo, protesta e tabela de preço da frente, de fretes muda, aqui outra chamada, aqui também temos outra chamada, né? Aqui também, ó, chamadas secundárias. Vocês observam aí os sinais de pontuação? Não. Não. Então, na letra Sim, D diz... tem. Tem sinal de pontuação aí, Tem finalizando a vírgula, frase? só que não tem no final. Isso. A vírgula ali, ela vai apresentar, porque ela está fazendo aí, né? Está fazendo aí essa pausa, né? Está, ó, Vírgula e ponto final, pro. Mas tem ponto final aqui, Guilherme, ó. Tem. Onde Não que tem? você está? Onde, Guilherme, tu está vendo ponto É porque final? aqui, ó, se tu for ver essas três coisinhas, ali elas vão se complementando. Tá, ali mas no aí primeiro. assim, ó, Guilherme, presta atenção. Então, primeiro nós vamos apresentar o título, né? E depois vai apresentar a informação sobre o texto, Mas tem que é o ali. corpo do texto. Não. O que a professora está falando aqui, ó, sobre a manchete, ó, aqui nós temos uma manchete. Aqui nós temos o texto sobre a manchete. Então, no texto sobre a manchete, ela tem um ponto final. Na manchete... Mas tudo tem ponto final. Ô, E Guilherme. Claro que não, não tem. Guilherme, aqui, amor, ó. Olha aqui para a professora. Olha aqui onde a professora está mostrando. Aqui eu vou ler uma manchete, que é a manchete principal, que é a chamada principal. Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Você está vendo o ponto final aqui? Sim ou não, Guilherme? Não. Não. Por quê? Porque nas chamadas, né, nas manchetes, nas chamadas principal, nas chamadas secundárias, a gente não finaliza essa frase, a gente não utiliza o ponto final. Nós vamos utilizar o ponto final onde? No corpo do texto. Tá? Mas na chamada, não se utiliza aí nas manchetes, né? Nem nos textos que complementam ela, no caso, que é o subtítulo, né? Ou linha fina. Aqui, ó. Também, ó, subtítulo aqui também não tem ponto final, tá? Ó, nem aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó, tem um título e nem aqui. Então, na manchete e nas chamadas secundárias, nós não utilizamos os sinais de pontuação, tá? Então, o que vai acontecer é no corpo do texto, daí sim. Agora, na chamada principal e nas chamadas secundárias, não há o uso dos sinais de pontuação, ok? No ponto final, no caso, tá? Entendeu, Guilherme? Ok?
Depois, então, ó, confiram ali. Então, não há esse sinal. A gente não pode, né, colocar. Não se utiliza o ponto final, tá? Nessas frases. Que elas são constituídas de manchete ou, né, textos secundários aí. Número 4. Observe o cabeçalho. Guilherme, entendeu, Guilherme? Guilherme não quer falar com a professora. Ótimo. Ó, então, vocês têm aí o cabeçalho do jornal, o Globo, né? Ele apresenta ali o dia da semana, né? Quarta-feira, 7 de julho de 2008, né? Aí tem o ano ali da edição, 2018. tem o número. 2018. Isso, um tá tão pequenininho ali. Aí tem o nome do editor, né? Nome do produtor ali, o nome da cidade, né? Então, tem todas essas informações ali e o acesso no globo.com.br. Então, que informações vocês se encontram nesse cabeçalho aí? Data. Data. Antes da data, o que a gente encontra? Antes da data, o que a gente encontra? O título da revista. O nome da revista. Não é revista, ali é jornal. Então, antes da data, a gente encontra quem? O nome do jornal. Depois, aí ele é composto, né? Ó, nome do jornal, né? O número aí de edições, né? O nome aí do editor, né? Tem 2 diretores, ó. Um aqui, ó, que é Irineu Marinho e o outro, Roberto Marinho, muito bem. Então, o nome do jornal, né? O número de anos que esse jornal é publicado, tá bem pequenininho ali, ó. Né? 93 anos, ó. É aqui, ó. Tá aqui, ó. A prof colocou ali, ó. Que é nesses... Aqui a data, né? Onde eles... A data de... É a data que eles nasceram e morreram. Isso mesmo. Na apostila de vocês está melhor a visibilidade. Pode falar, Eduardo. É um comentário assim um pouco inapropriado, mas eu nunca imaginei que alguém pudesse se chamar Irineu. Por quê? É um nome comum? Tem a Irineópolis, a cidade daqui de Santa Catarina. É um nome bem comum, é porque a gente... Né, tem preconceito, sua preconceituosa? Vamos lá. Então, aparece aí, ó, o nome do jornal, né? O número de anos que esse jornal ele é publicado, através aí do ano, o nome dos diretores, né? E os donos dos diretores também aparece a cidade, né? Aparece aí o endereço eletrônico, que é aqui, ó, globo.com, onde apresenta essas informações, tá? E a letra B, qual é a informação em maior destaque do cabeçalho? Que recursos visuais são utilizados para destacar? O que está mostrando aí com maior destaque? O título do... O nome da revista, do jornal. O nome do jornal, isso mesmo, né? Está mostrando aí com maior destaque o nome do jornal. Depois... Aparece também aí as cores brancas, né? Ó, brancas, né, no fundo, né? E também azul, né, ali, ó. Vocês têm uma faixa azul, né, e com as letras brancas. E a letra C, quais foram as cores utilizadas no cabeçalho? Que cores são essas? Azul, branco. Lá no jornal. Utilizadas lá no cabeçalho. É que aqui não aparece, mas a professora vai mostrar aqui, ó. Ó. O que mais? Azul, branco, tem linhas amarelas. Amarelas. Aparece o verde também, né? Verde aqui na faixa mais grossa, ó. Uma faixinha aqui, né? Essa faixinha aqui também é amarela. Aí na apostila de vocês conseguem visualizar com mais nitidez, né? Só não tem aquela faixa verde ali. Isso, mas é que não tem aqui, mas lá no texto, lá no jornal tem, ó, aqui, ó. Sim.
na capa do jornal. Ali onde foi ampliado não aparece, mas aqui, que é lá na página 29, aparece, né? Essa faixa verde, uma faixa ali amarela. Ok? Depois, então vocês têm aí, né? Indicam as cores verde, né? Mais grosso, né? E amarelo também, uma faixa azul. Então, aí, destacar as cores que aparecem no jornal. Depois, vocês têm, lá na outra página, a número 5. Observe as fotos da primeira página. Vamos observar, eu vou colocar aqui, ó. Vocês têm aí as fotos da primeira capa. Então, vocês têm aqui um caminhão, tá? Aqui vocês têm quem? Está relacionado ao futebol. E aqui? O que vocês veem? Político. Políticos. E aqui? Viagem. Uma criança segurando o globo. Isso, então é o que vocês vão destacar ali na número 5. Essas imagens, elas estão relacionadas com a notícia principal, né? Então, vocês vão colocar ali, ó. Então, vocês irão colocar ali, ó. Elas estão relacionadas à notícia principal ou se remetem a outros assuntos abordados no exemplar? Qual ali está relacionado ao assunto? Qual é o assunto principal aí da nossa notícia? O assunto principal é a Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Onde mostra ali, onde mostra que o caminhão, né, que tem uma trave aí em cima, né, onde está abordando aí, onde está transportando as traves, né, relacionadas. Mas esse aí é correspondente ali de baixo, tetra alemão, o Gol vai a leilão. Isso mesmo. Então, essa imagem principal aqui, essa chamada principal, né, que está relacionada aqui, ela está relacionando, ó, aqui essa imagem sobre o tetra alemão, isso mesmo, porque está falando sobre futebol ali, né, sobre o gol, né? E as outras imagens, estão vinculadas ou não? O que vocês acham? Não, né? Daí é o que vocês têm que falar, né? As outras imagens, elas estão aí aleatórias, né? Ok? Aham. Ó, então, deixa a professora colocar. Ó, então, só a segunda imagem que está aí relacionada com a primeira, né? Que é a manchete principal, né? Ali que fala o Tite, né? Aí aparece, ó, Tite e Matheus Bach, é isso? O Bach. E depois vocês têm ali a letra B, onde aparece a chamada ali principal, né? A foto de maior destaque. Ela é acompanhada de legenda. Qual é a legenda dessa imagem? Qual é a legenda dessa imagem, 8º ano? Gol? Qual é a legenda dessa daqui, ó? Passeio por Ipanema. As traves do gol do título mundial da Alemanha em 2014 são transportadas para virarem estrelas de um comercial de site de vendas. Muito bem, Gustavo. Ó, deixa a professora colocar lá para vocês conferirem, né? Que mostra lá direitinho. E a outra, ó. Aí, a legenda complementa a foto, né? Acrescentando ali informações que permitem ao leitor entender melhor a foto, né? Que registra aí a sua relação com o texto verbal. Complete o quadro a seguir com as informações da legenda. Então, vocês têm aqui a primeira informação, quem ou quem se fala, né? Aí as traves do gol do título mundial da Alemanha em 2014. Aí o local, onde que aconteceu? Ipanema. Isso, Ipanema. E por quê? Porque iria para um anúncio de site de leilão. Isso, ela iria para um comercial, na verdade, né? Isso. Ó. Então, elas são transportadas para
virarem estrelas devido a um comercial aí de vendas, né? Um site, muito bem. E tem outras aí, a tua opção também está certa, tá, Gustavo? Depois vocês têm a número 6. Além da manchete, há outras chamadas. Registre-as, né? Vocês têm que registrar aí o título da chamada que aborda uma questão política e econômica. Qual é? O que vocês fizeram aí? Qual é a chamada que aborda a questão política? Adversários torcem para o ataque a Bolsonaro? É o que está ali? Tem outra informação. Setor Produtivo protesta e tabela de preço de fretes muda. Isso, ó. Político-econômico, né? Econômica, né? Isso mesmo. Então, vocês têm que colocar ali, né, essa intenção. Percebam que aqui o uso da vírgula, né, devido às orações coordenadas, né, que apresentam informações aí antes do sujeito, né, que eles acabam sendo diferentes, né. E a letra B, desculpa, a chamada relacionada à editora de entretenimento é, qual que vocês assinalaram? A primeira ou a segunda? Qual que vocês colocaram ali? Colocaram a segunda? Na B eu coloquei a segunda. Isso, muito bem. Filme de terror estreia após sucesso de festivais. E na letra C, as outras chamadas abordam os assuntos? Futebol, política e viagens. Muito bem. Futebol, políticas e viagens. Na outra página também era tarefa, ok? Vamos lá. Vocês tinham que ler aí a chamada, né? Leia essa chamada. Eduarda, pode ler para a professora. Peraí, prof. Na Espanha, 11 mulheres em novo gabinete de 17. O premier socialista Pedro Sánchez nomeou mulheres para 11 dos 17 ministérios. É o gabinete com maior participação feminina do mundo. Página 23. Isso. Aí vocês tinham que assinalar a informação incorreta. Qual que vocês assinalaram? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? A segunda. A segunda, o texto da chamada desenvolve a informação apresentada no título? Apresenta, não apresenta? Também coloquei. Mas é a informação incorreta. Ó, aqui apresenta, o texto da chamada desenvolve. Qual é o texto aí da chamada? Fala de 11 mulheres e no texto também fala de 11 mulheres. Então, não é a segunda. Qual que é? A última? A última, muito bem, Sofia. Por que que é a última? Porque a chamada ali, ó. Ali a Sofia... porque não mostra onde aconteceu. Isso mesmo, não mostra onde aconteceu, nem onde, né? Nem com quem, nem o porquê. Muito bem, a última opção. Depois vocês têm a letra B. Se o leitor se interessar pela notícia relacionada à chamada, em que página ele encontrará? Página 23. Ótimo, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, né, ó. Muito bem. Depois vocês têm a número 8. O corpo da chamada inicia-se com a seguinte frase. O premier socialista Pedro Sánchez nomeou mulheres para 11 dos 17 ministros. Aí vocês têm a letra A. Qual ou quais, né? Qual é os verbos do período ou quais são os verbos do período? Quais são ali? Qual é o verbo ou quais? Nomeou é um. Isso. Nomeou do verbo nomear no infinitivo, né? Então, muito bem. Tem mais algum?
Não. Não, né? Não temos mais nenhum verbo. Então, somente o verbo nomeou. E ele é um verbo transitivo ou intransitivo? O que vocês fizeram? Eu acho que é transitivo, porque nomeou o quê? Isso, eu vou precisar do complemento. Muito bem. E aparece aí a preposição depois do verbo? Ó, que vocês têm um verbo, ó, nomeou. Então, eu preciso de complemento, como a Eduarda aí falou, né? Opa, aqui, ó. Tem preposição depois aí do verbo? Eu preciso do complemento, que seria nomeou quem? Mulheres para 11 dos 17 ministros. Tem a preposição aqui depois do verbo? Não. Não, então ele é o quê? Verbo transitivo, porque ele precisa do complemento. Indireto. Indireto. Direto. Por que ele é direto? Porque ele não tem preposição, ó. Ele tem aí uma preposição ligando nomeou com as mulheres? Não. Então, ele é verbo transitivo direto, porque ele não tem preposição. Se aqui estivesse a preposição, seria indireto. Então, a forma verbal aí nomeou o verbo transitivo direto. A letra B. Quanto à transitividade, como se classifica esse verbo? Como é que nós classificamos? Ó, verbo o quê? Transitivo direto. Isso, verbo transitivo direto. Por que ele é verbo transitivo direto? Ele é transitivo porque ele precisa do complemento e ele é direto porque ele não tem a preposição entre o verbo e o complemento. Tá? Letra C. Há complemento verbal? Não. Não há complemento verbal aqui? Ah, tá, sim. Sim. Qual é esse complemento verbal? Qual é o complemento? Mulheres, né? Ó, ele nomeou mulheres. Então, o complemento ali, o complemento verbal, que é a informação que vem depois do verbo mulheres. Depois vocês têm lá o trecho para 11 dos 17 ministros indica o quê? Um local, uma causa, finalidade ou modo? O que vocês colocaram? Finalidade? Porque ali ó, tem uma finalidade. Se ele indicou alguém, é para uma finalidade ali da nomeação, tá? Então, é finalidade. E a 9, compare o período inicial com a reescrita. Olha lá. Vocês têm ali, ó. Gustavo, pode ler para a professora. O premier socialista Pedro Sanches nomeou mulheres para 11 dos 17 ministérios. Mulheres foram nomeadas pelo premier socialista Pedro Sanches para 11 dos ministérios. Aí vocês tinham que responder aí, ó, de acordo com o texto original e o período original e o período reescrito. Qual ou quais, né? Quais verbos ou qual verbo do período reescrito? Quais são eles? Qual é o verbo daqui? Foram nomeadas? Foram nomeadas. Então, ali nós temos uma locução o quê? Verbal, né? Ó, um verbinho do lado do outro. Ó. Aqui, ó. Foram nomeadas. Tá? Há uma locução verbal ali. Depois, na letra B. Qual é o sujeito da reescrita? Qual é o sujeito daqui? O sujeito é de quem eu estou falando. Quem é que está sendo falado aqui nessa frase? Mulheres? Isso, as mulheres, ó. Depois, o que ou quem realiza a ação expressa pela locução verbal na reescrita? Quem que está? Aqui ó, nós temos a locução
verbal. Quem que está realizando essa ação aí? Ó, foram nomeadas por quem? Pelo Quem é Premier esse? Sulista Pedro Sanches. Isso, por Pedro Sanches, ó. Pelo Premier aqui, ó, socialista, muito bem. Então, ele é que está fazendo a ação, né? Pelo Premier socialista Pedro Sanches, muito bem. E o sentido do período original é o mesmo da reescrita? Ou não? Sim. Ó, Não. por quê? Porque o original tá falando do Pedro Sanches e o outro tá falando das mulheres. E isso, um está falando do Pedro Sanches, ó, e o outro das mulheres. Muito bem, Eduardo. Então, não é o mesmo assunto, né? Muito bem. Um está enfatizando o Pedro e o outro as mulheres. Ótimo. Galerinha, então, olha só. Façam a correção aí. Obrigada para quem participou. Na página 33, vocês têm lá uma outra página de jornal, que é essa daqui, ó. Vocês vão encontrar essa capa de jornal aqui, ok? Então, nessa capa de jornal, percebam que o título lá o nome do jornal já mudou, né? Então, vocês vão ler. Posso tirar aqui, né? Então, vocês vão encontrar aqui, ó, essa capa de jornal. Observe agora a página 23, ó, em que se encontra a notícia a qual a chamada se remetia em visão geral. Então, vocês vão ler aqui. Professora, eu tenho que ler o jornal? Vocês vão observar aí a chamada principal, as secundárias, né? E vão responder... Opa, ali apareceu. E vão responder qual é o título dessa notícia de maior destaque e qual é a função desta imagem. Depois, lá na página, aqui, ó, vocês vão ler uma notícia. Leia a notícia a qual a chamada lida faz referência e responde as questões propostas. Então, vocês irão ler ali, matriarcado pró-Europa. Então, vocês vão ler lá a notícia que está ali destacada, ó, tá? Que ela termina na página 35. Tá? Aí vocês vão responder a número 11 e depois irão fazer a página 36, a 37, que vai até a 39, que é lá na número 19, ok? Ali na página, preste atenção, na página 36, vocês têm um QR Code, tá? Então, acessem ali no QR Code, vai falar... Vocês observem aí que vai falar um pouquinho nessa página sobre o uso do discurso direto e indireto. Então, ali vai falar um pouquinho, ó, sobre os verbos, tá? Então, é um joguinho ali para vocês acessarem, onde vocês vão trocar aí as palavrinhas e terão outros significados, tá? Exemplo, deixa eu ver aqui. Vocês vão trocar ali, denunciar, aí vão trocar a letra, vai aparecer lá descartar, desmentir, discordar, dizer. Isso, falta aí um tempinho para acabar. Então, vocês vão fazer a página até a 38, número 19, tá bom? E acessar aí o QR Code da página 36, que é essa daqui, ó. Ok? Então, lê a notícia e responder aí as atividades. Para sexta-feira, que é a nossa próxima aula de língua portuguesa. Fazer o quê, né, prof? Não tem opção? Tem, fazer atividade.